Olá a todos. Hoje, dia 27 de junho de 2023, nós estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, promovido pelo Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal de São Paulo. Hoje, nossa convidada, a professora doutora Rosiane Mata, hoje ela representa a Escola Paulista de Medicina, e tendo a aula que será dada hoje ela fica como matriciadora à medida que os profissionais precisarem de suporte para esse tema. A Escola Paulista de Medicina / Unifesp tem sido uma grande apoiadora deste fórum, que ele possa permanecer aí permanente, trazendo aí temas importantes para vocês. O tema que a professora vai abordar hoje é hemorragias de primeiro trimestre. A professora dispensa apresentações, mas mesmo assim, ela é professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, é coordenadora científica de obstetrícia da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, a SOGESP, e também é presidente da Comissão de Gestação do Alto Risco e na Comissão Nacional Especializada em Gravidez da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Professora, muito obrigada pela gentileza de estar conosco aqui mais uma vez, que a senhora tenha uma excelente aula, a palavra é sua. Muito obrigada, é um grande prazer estar com vocês. Essa é uma oportunidade da gente se aproximar, né, de outras pessoas que trabalham na área. Vou compartilhar a minha tela, tá? Para a gente começar, então. Bom, então, hoje eu vou falar de um tema, né, que eu julgo muito importante, não é o tema que eu mais trabalho, mas é um tema que todo obstetra tem que saber, que são as hemorragias do primeiro trimestre, né? Bom, por que que é tão importante falar desse assunto, que são três, as síndromes que compõem as hemorragias do primeiro trimestre, que são o abortamento, a gravidez ectópica e a doença trofoblástica gestacional, a mola, que vocês tiveram aula semana passada com a Zoe. Porque a perda de uma gravidez de uma criança é sempre uma tristeza para a mulher, para a família, na maioria das vezes, né? Quando tem um aborto, além da perda daquela gravidez, sempre tem um medo da possibilidade disso se repetir, de conseguir ou não uma próxima gestação. A ectópica, a mesma coisa, porque quando a gente fala em ectópica, a gente pensa muito na gravidez tubária, e muitas vezes a gravidez ectópica resulta na retirada de uma ou das duas trompas, dependendo se ela tem uma vez só ectópica ou duas, né? E aí fica aquele medo, será que eu vou conseguir engravidar ou não? E a doença trofoblástica, que além da perda, ainda pode resultar numa doença maligna, e as três podem acabar numa morte materna, seja pela hemorragia, seja pela infecção que se sobrevém àquela entidade, ou pela malignidade que acompanha a doença trofoblástica. Bom, falando de cada um, o que é o aborto? É uma síndrome hemorrágica da primeira metade, é uma doença extremamente comum, em média, acaba acontecendo em 15% das gestações clinicamente identificáveis, porque quando a gente pega aquela comecinho da gestação, um pequeno atraso, a gente vê que 40% das gestações são, na realidade, abortadas. Quanto ao tratamento, à assistência que a gente dá às pacientes que têm aborto, é assim, não é bom, né? Falta um acolhimento adequado para essas pacientes, falta entender que a perda gestacional é realmente uma perda sofrida, mesmo quando está no começo da gestação. Então, é comum não ter um local adequado, quer dizer, a pessoa que aborta fica na mesma enfermaria do que quem está fazendo uma festa porque acabou de ter um filho, né? Além disso, muitas vezes tem uma demora naquele atendimento que pode ainda atrapalhar aquela assistência, né? E, além disso, tem aquele dogma, né? Aquele preconceito, será que é um aborto espontâneo? Será que ela provocou o aborto? Que acaba
muitas vezes sendo cruel com as pacientes que estão sendo atendidas. Então, eu pus aqui um caso para chamar a atenção do que não pode acontecer na assistência ao aborto. Então, uma paciente de 39 anos, sextigesta, 4 filhos vivos, o último tinha sido há 5 anos, vem com queixa de um discreto sangramento que começou após um atraso menstrual, mas não sabe precisar quantos dias de atraso. Não toma anticoncepcional oral, né? E não queria a gravidez. Ela tem uma obesidade, no exame obstétrico ela tem um colo fechado, um útero pouco aumentado, um teste de gravidez positivo com traço leve. Aí ela vai no pronto-socorro, primeiro atendimento se diz, ó, é gravidez, porque tem beta-HCG positivo, tem que usar progesterona, que já está mais que provado que quando acontece um sangramento que tem um abortamento evitável, não adianta usar progesterona, mas mandaram usar. Aí, no atendimento 2, 2 semanas depois, ela volta com a mesma queixa, né? Ela tem um sangramento, né, discreto, e aí, no atendimento, o colo está fechado, tem um beta-HCG positivo, aí pedem um ultrassom. Aí, esse ultrassom é feito 5 dias depois, e esse ultrassom mostra um saco gestacional de 22 milímetros. Aí falam, bom, então pode ter uma conduta expectante. Aí, espera 15 dias, na repetição do aborto tem restos, né? E aí, como a pessoa que vê não sabe a história anterior, o ecoendometrial não está tão espesso, a conduta é expectante, né? Aí, 10 dias depois desse último ultrassom, ela tem um sangramento maior, volta, né? E aí perguntam a ela se ela colocou algum remédio para provocar aborto, e aí é feita a curetagem, e ela volta grávida de uma gravidez que ela não queria inicialmente, 3 meses depois, porque esqueceram de falar para ela no último atendimento que ela deveria usar um método. Então, se a gente for contar, ela ficou 35 a 40 dias sendo atendida sem que houvesse uma resolução definitiva do caso, e não foi bem atendida, né? Então, qual é o conceito de abortamento? É a morte ou a eliminação de uma gravidez antes do período da viabilidade. A Organização Mundial de Saúde definiu 20 a 22 semanas ou 500 gramas. E é bem importante a gente saber que a idade gestacional é mais importante. Aqui na Escola Paulista, nós tivemos uma paciente com 23, 24 semanas em que o feto era restrito, né? E teve uma perda gestacional, nasceu sem sinal de vida, e aí colocaram como um aborto, porque pesou 300 e poucas gramas. E aí a paciente pediu uma licença maternidade, né? Que se ela teve um natimorto, ela tem o direito, e se for um aborto, ela não tem. Então, gente, precisa ver se no prontuário tiver escrito que tem mais que 22 semanas, é um natimorto, tá? Abortamento é a eliminação do concepto, aborto é o produto. Então, a prevalência é 10 a 15% das gestações, e a grande maioria é abortamento precoce, até 12 semanas. Então, abortar com 5 semanas é mais comum do que com 6, do que com 7, e os abortamentos tardios são menos frequentes. A causa, né, ela, na maioria das vezes, é SDS, só Deus sabe, né? Porque existe ainda um desconhecimento de muitas das causas que talvez o futuro venha demonstrar. Mas num aborto esporádico, a grande causa é o fator cromossômico. Então, são as trissomias e as monossomias, sendo que a trissomia do cromossomo 16, aqui é do 13, mas do 16 é a que é mais frequente. Pacientes que têm hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes descompensado, também têm uma maior frequência de abortamento. A trombofilia adquirida, a SAF, é uma causa de abortamento precoce. As alterações uterinas, sejam congênitas ou adquiridas, que nem aqui um útero bicorno, né? Uma infecção é causa de um abortamento esporádico, mas não causa de abortamento de repetição.
pessoas que fumam, usuários de drogas, têm maior risco de abortar. Os fatores psicológicos, em geral, advêm de uma perda gestacional, mas não que cause, nunca se provou que o fator estresse aumenta o risco de aborto, né? E os imunológicos, que sim, a gente tem muita pesquisa disso, mas até o momento não tem evidência de que nem seja causa e nem tem tratamento adequado. Bom, embora não se saiba a causa, existem fatores de risco, né? E entre os fatores de risco, o principal é a idade materna, né? Então, se a gente olha aqui, eu falei que a prevalência média é 15%, mas se a gente pegar pessoas de 20 anos, a incidência do abortamento é 5%, 9%. 40 anos é 40%, e por isso que países desenvolvidos já se trabalha muito, né, dando privilégios para pessoas jovens tentarem engravidar, porque, na verdade, o que se vê é que fica mais caro e mais difícil engravidar quando a pessoa vai tendo idade maior, o que hoje é uma coisa extremamente frequente em todas as classes sociais. Além disso, pessoas que são obesas, usuárias de drogas, tabagistas ou a gravidez resultante de FIV, a gente tem como fator de risco para abortar, tá? Bom, como que eu faço o diagnóstico? Eu tenho que ter uma anamnese, onde a pessoa conta a última menstruação com atraso, os sintomas da gravidez, o sangramento e a dor em cólica. Aí eu vou fazer um exame físico para ver o tamanho do útero e como está o colo e o sangramento. Mas, fundamentalmente, quer dizer, o ultrassom mudou a história do diagnóstico de aborto, porque quando eu me formei, que a gente não tinha ultrassom nessa frequência que a gente tem hoje em dia, com essa possibilidade, o que acontecia é que muitas vezes tinha que ficar esperando. E hoje a ideia é fazer um HCG, que pode ser até qualitativo, né? E um ultrassom transvaginal, porque ele vai mostrar sinais para a gente que não precisa ficar esperando, né? O diagnóstico do aborto. Então, se eu tiver um saco gestacional maior ou igual a 25, sem embrião, fechou o diagnóstico, não precisa ficar esperando, né? Se tem um embrião que tem um CCN maior ou igual a 7 e não tem batimento, também fechou o diagnóstico. Se eu fico em dúvida, né? Eu vejo um saco gestacional sem vesícula vitelínica e penso, será que é uma gravidez precoce ou não? Eu repito o exame 2 semanas depois, se não apareceu embrião, fechou o diagnóstico, eu tenho que ter uma conduta. E se eu tiver um ultrassom que mostra um saco gestacional com vesícula, mas não vejo embrião, eu repito depois de 11 dias, se não apareceu ultrassom com batimento, eu fecho o diagnóstico também. Então, na suspeita da perda gestacional, eu devo repetir o ultrassom em 7, no máximo 10 dias, 15 dias, e fechar um diagnóstico e não ficar esperando indefinitivamente. Então, esses são as imagens, né? Então, o saco gestacional sem embrião. Quando tem o hematoma, vai dar certo. Geralmente, o hematoma é uma área de descolamento que se resolve espontaneamente, que não adianta usar progesterona, não muda o prognóstico, né? E quando a gente vê, lembrar que o embrião ele aumenta 1 milímetro por dia, né? Então, quando eu espero e revejo, o embrião tem que ter aumentado para que seja uma gravidez normal. Como que eu classifico o abortamento? Bom, quanto à intenção, ele é espontâneo e provocado, né? E aqui no Brasil, ele pode ser legal ou ilegal. Legal é aquele abortamento decorrente de estupro, né? Ou quando existe um risco iminente de vida materno, e no caso de uma anencefalia, que a gente já tem jurisprudência. Todas as outras vezes, se eu tiver uma malformação para interromper a gestação, eu tenho que ter autorização judicial. As formas especiais de aborto é o retido, quando fica mais que 30 dias, que hoje é mais raro por causa do ultrassom, e ele deve não acontecer mesmo, e o aborto espontâneo de repetição, que é o abortamento que se repete. Quanto à época, ele pode ser precoce ou tardio, né? E quanto à clínica,
Então, ele pode ser evitável, inevitável, inevitável, completo, incompleto, incompleto, infectado ou não, e o que for infectado, complicado ou não. Então, como que eu faço, qual é o quadro clínico e como é o diagnóstico do aborto evitável? É um pequeno sangramento, pouca dor, tem sinais de gravidez, né? Eu vou examinar, o colo está fechado, o útero tem tamanho compatível, eu faço um beta-HCG, ele está positivo, e o ultrassom mostra um saco gestacional regular, compatível com a idade gestacional, se tiver embrião com BCF. Não tem tratamento, o tratamento é acompanhar, tá certo? Não adianta fazer nada se a pessoa tem um sangramento, é importante averiguar o tipo sanguíneo. Na maioria das vezes, essa gravidez vai evoluir normalmente, mesmo tendo um hematoma, ele é reabsorvido, porque quando gruda o sincício com o cisto trofoblasto, aquele hematoma desaparece, tá? O abortamento inevitável completo. É importante ter certeza que é completo. É aquela pessoa que tem uma gravidez precoce, tem cólica, sangramento, elimina o material, aí passa a dor, passa o sangramento, e é importante, quando a pessoa vem fazer o ultrassom, ter certeza que o útero está vazio. Se eu não tenho essa possibilidade, ou se ela continua sangrando, eu tenho que continuar fazendo o beta-HCG, e aqui a conduta também é só acompanhamento, não tem que tratar nada. No aborto inevitável completo, é aquele que a pessoa começa um quadro clínico, elimina sangue, elimina uma parte do material, mas uma parte fica dentro. Então, os sinais da gravidez vão desaparecendo, e quando eu vou fazer o exame, o beta-HCG vai, ou ele fica indelével, ou ele fica diminuindo, quer dizer, a quantidade de gonadotrofina, e o saco gestacional pode ficar irregular, ser menor, o concepto não apresentar BCF. E aí a conduta é, até 12 semanas, se eu for ter uma conduta expectante, porque eu devo explicar para a paciente o que é a conduta expectante, que eu vou esperar 2 semanas, mas se ela tiver um sangramento maior, que ela deve retornar, tá? Ao acompanhamento. A medicamentosa, no Brasil, nós não temos a possibilidade, porque fora do Brasil é comum você usar o R846, que é um potencializador do uso do misoprostol, né? E aí você coloca o miso, né? Faz o R846, a pessoa ambulatorialmente ela pode eliminar o material. Mas aqui o miso é um remédio hospitalar, tá? Então a gente tem que fazer ou a conduta expectante sem medicação, ou ela interna para fazer o esvaziamento. Passou de 2 semanas, não eliminou, ela tem que estar orientada, que ela deve retornar para uma conduta ativa, tá? E na conduta ativa, se o colo está fechado, é legal, é importante, é bom para a gente não ter lesão do colo, usar um miso para preparar aquele colo, não precisa esperar muito tempo, é 4 horas, porque daí o colo já amoleceu e eu não tenho que forçar a dilatação. E aí, de preferência, eu vou fazer aspiração manual intrauterina. Alguns lugares pode fazer aspiração elétrica, e quando eu não tenho, eu vou ter que fazer a curetagem, tá? Mais do que 12 semanas, tem um concepto, não dá para esvaziar o útero assim. Então, eu tenho que fazer o miso, induzir contração, e aí ela elimina o concepto, e daí eu tenho que esvaziar, fazer uma curetagem posterior, porque nessa idade gestacional, geralmente não há plano de clivagem e fica parte do material placentário, né? Aqui, para esvaziar o útero, os protocolos são ou usar 800 microgramas de miso a cada 12 horas ou 400 a cada 8 horas, tá? Essa é a 1000, para quem não conhece, né, ou quem não tem. Esses são os dilatadores, eles são muito melhores do que as velas de Agar, eles entram com uma facilidade maior, né? Aqui estão as cânulas de aspiração e aqui a maneira de fazer. Quando eu não tenho, aí eu tenho que fazer a curetagem, aí a gente usa a vela de Agar e a cureta romba, né? Ou fenestrada, que tem uma parte cortante que raspa o útero. A grande vantagem da AMIL é que a anestesia é menor,
às vezes dá até para fazer sem analgesia, tem menos internação, menos sangramento, menos risco de perfuração, né? Menos infecção posterior. O grande problema só de não conseguir fazer a mil é quando o colo está dilatado, quando a gente não tem o material, porque ele é descartável e muitos hospitais não conseguem repor, embora ele não seja caro, mas ele é mais caro do que a cureta que pode ser só esterilizada, tá? E o aborto infectado, que é geralmente é um abortamento que acontece por uma interrupção da gravidez de maneira insegura, que determina um quadro de infecção, e hoje a gente vê menos, né? Mas na época que eu me formei, a gente via muito aborto infectado, e muitas mulheres morrendo jovens por gravidezes que elas não queriam. E hoje, porque se consegue, dependendo da condição, a pessoa ter um melhor planejamento, assim, um melhor método contraceptivo, ou porque tem o uso do MISO, a gente vê um pouco menos, embora a gente ainda veja. Então, no aborto infectado, ficou uma parte do material, né? E aí, o não complicado é o que só tem endomiometrite, quer dizer, na verdade, fica a infecção restrita ao útero. E aí é importante tratar rapidamente, hidratar, dar o antibiótico, fazer o útero contrair e esvaziar, tirar o material infectado. Mas quando ele está complicado, quer dizer que a infecção já ultrapassou o útero, né? Então pode ter uma pelviperitonite, uma anexite, uma peritonite generalizada, uma septicemia e, eventualmente, uma morte materna, né? E aí a conduta vai depender muito do quanto está grave, né? Mas se a gente pensar, o mais importante é manter a pessoa viva, né? Ter os cuidados gerais, fazer o antibiótico, que aqui tem que ser bem rápido e pegando a maior parte dos germes, e daí, dependendo do quadro, eu vou ter que fazer ou uma esterectomia, ou uma colpotomia, etc., né? Para a gente tentar salvar a vida daquela mulher, tá? No aborto retido, da mesma forma, quer dizer, deve-se evitar fazer um diagnóstico precoce, mas a ideia é fazer um MISO e aspirar o material que tem lá dentro. O verdadeiro aborto retido, que fica muito tempo, o útero vai ficando duro, e ele era chamado uma forma especial de aborto porque tinha mais complicação no momento da curetagem. E no aborto habitual, quando a gente tem a possibilidade, a partir do segundo abortamento, a gente deveria poder oferecer o estudo do material de aborto com cariótipo, pelo menos por banda G, para a gente verificar se o aborto se deveu a uma cromossomopatia ou não, o que vai ajudar a gente no acompanhamento do casal. Quais são as complicações do tratamento do aborto? As complicações imediatas é na hora que vai fazer a aspiração ou a curetagem, perfurar o útero, né? Ou ter um sangramento maior, ou curetar e deixar restos, né? E as tardias, se eu forço o colo, eu posso causar depois uma insuficiência cervical. Se eu não vejo qual é a tipagem sanguínea do casal, da mulher e do homem, eu posso ter uma sensibilização RH. Dependendo do quadro de abortamento, se eu tiver que ir para uma esteré, é a perda da capacidade reprodutiva e até a morte materna. E os aspectos emocionais decorrentes da assistência, do quadro e da assistência. É comum as pacientes falarem, nossa, eu entrei na maternidade, eu estava tão triste, escutava as outras crianças chorando, né? E isso me deixou pior ainda, tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter com essas pacientes que têm abortamento é importante, e nessa hora já oferecer um método contraceptivo. Bom, a gravidez ectópica, ela representa a frequência com que ela ocorre é 1 para 100 e está aumentando por causa da FIV, por causa da pílula do dia seguinte, por uma série de motivos, né? E o mais importante da ectópica é a gente
fazer o diagnóstico na hora certa, né? Então, eu também coloquei aqui um casinho mostrando o que a gente não pode fazer. Então, uma paciente vai a um pronto-socorro com história de um discreto sangramento e dor na fossa ilíaca direita, né? Quando a pessoa fala dor na fossa ilíaca direita e tem um atraso menstrual, eu tenho que pensar, ou é ectópica, ou ela tem um cisto de corpo lúteo, né? Que pode estar doendo, às vezes acontece. Aí faz um ultrassom, né? E dizem que tem um saco gestacional dentro do útero. Ok, mas a gente tem que lembrar que quando a pessoa engravida, existe uma reação decidual, seja uma gravidez na trompa, seja uma gravidez no ovário, e existe a possibilidade de um pseudossaco. Então, o trofoblasto, o adecido, aumenta e forma como que um saco gestacional, que os incautos pensam que é um saco gestacional verdadeiro. Aí a paciente fala, bom, você está sangrando, mas é um saco gestacional pequeno, acompanhe. Bom, aí ela continua com um pouco de dor, né? Ela volta, ela vem, faz um beta-HCG que dá de um nível muito baixo. Aí dizem para ela, olha, tinha um saco gestacional, HCG está baixo, é um aborto. E aí recomendam a conduta expectante, né? O atendimento 35 dias depois do primeiro atendimento, ela tem uma dor forte e chega chocada, né? Porque provavelmente rompeu a gravidez ectópica, sangrou e ela está no abdômen agudo hemorrágico. Então, assim, na verdade, faltou um acompanhamento adequado para essa paciente. Então, lembrar que a ectópica é quando existe a implantação e o desenvolvimento do ovo fora do lugar adequado, que é a cavidade corporal uterina. A mais comum é realmente a gravidez tubária. Toda vez que a gente fala ectópica, a gente pensa na tubária. Mas existem outros locais. Então, a gente pode ter uma gravidez ovariana ou uma abdominal, que podem ser primárias ou secundárias a um abortamento tubário. A gente pode ter uma gravidez cervical. E hoje é muito importante a gravidez na cicatriz da cesárea, que hoje até se acha que essa gravidez na cicatriz da cesárea pode evoluir para dois lados, né? Ou ela pode ir para uma gravidez ectópica, né? Que vai sangrar, que vai precisar intervir, etc., né? Que vai ter que tratar de alguma forma, ou a gravidez evolui e vai ser um espectro de placenta creta. Então, esse maior número de cesáreas que a gente vê, não só no Brasil, no mundo inteiro, está fazendo com que a gente tenha um maior número de gravidez em cicatriz de cesárea, e a importância da gente voltar a tentar, né, verificar o que está errado nas nossas cesáreas que podem dar uma gravidez ectópica. Então, hoje tem vários estudos avaliando a ultrassonografia da cicatriz da cesárea ou de métodos diferentes da gente suturar a cicatriz da cesárea. Bom, a grande causa da gravidez ectópica é a doença inflamatória pélvica, mas o uso do DIU e a pílula do dia seguinte, eles diminuem qualquer tipo de gravidez, eles não aumentam, mas quando eles falham, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de uma gravidez tubária, né? Então, se eu tomar a pílula do dia seguinte, eu estou protegendo e deve ser usada. Falhou, engravidou, eu tenho que ver onde está essa gravidez, tá? Opa. Aconteceu algo que eu não sei o que é aqui. Alguém está compartilhando a página. Vou ter que tirar a professora da pessoa. Para poder voltar a sua. O pior que eu acho. Eu tive que tirar da senhora, a senhora vai ter que voltar. Eu vou tentar aqui.
Está compartilhando ou não? Ainda não. Deixa eu ver aqui, vou voltar. Gozado parece... Ah, agora foi. Tá? Tá, agora tá de novo. Bom, qual é o quadro clínico da gravidez ectópica? Então, hoje, quando eu estudei, o professor Delácio falava que quando a gente fazia diagnóstico de uma ectópica íntegra é para soltar rojão. Hoje é para chorar se a gente não fizer o diagnóstico de uma ectópica íntegra, tá? Porque a gente tem beta-HCG e tem ultrassom. Então, a paciente vem, ela fala que ela tem pouco sangramento, pouca dor, né? Ela tem os sintomas da gravidez leves e o útero é menor em geral do que o esperado e o colo está fechado. Quando a gravidez rompe, aí tem um abdômen agudo, dói para caramba, é mais fácil fazer o diagnóstico, tá? Então, tem que pensar que o beta-HCG vai estar positivo, mas com valores menores, e lembrar que se eu tiver um beta-HCG de 2000, eu tenho que ver um saco gestacional. Então, algumas vezes, se eu tenho dúvida no diagnóstico, aí sim o beta-HCG quantitativo pode ajudar muito, né? E aí eu vou ver o embrião, o saco gestacional, uma massa fora da cavidade uterina. Então, esse é um fluxograma daqui da Escola Paulista de Medicina, que, então, assim, tem um atraso menstrual, dor e sangramento, eu faço beta-HCG qualitativo. Deu positivo, eu faço um ultrassom porque está sangrando. Toda vez que sangra no começo da gravidez, eu devo fazer um ultrassom transvaginal. A gravidez é tópica, eu vou para um pré-natal, né? E vai acompanhar para ver se é um aborto evitável. Se tem uma ectópica rota, eu tenho que ir para o tratamento cirúrgico, ou laparotomia ou laparoscopia, tá? Se eu vejo no ultrassom uma tubária íntegra e essa massa é menor do que 5 centímetros, eu vou fazer 2 dosagens de beta-HCG com intervalo de 48 horas. Se tiver diminuindo o título, eu vou ter uma conduta expectante. Mas se aumentar o título e a massa for maior que 3,5, eu vou para a cirurgia. Se a massa for menor do que 3,5, beta-HCG menor que 5, eu posso fazer um metotrexate sistêmico. E se eu tiver um embrião vivo, eu tenho que pensar na possibilidade de fazer o metotrexate local, porque aí o embrião para de evoluir e facilita o acompanhamento e o tratamento. Então, assim, hoje, o tratamento da ectópica, ele depende muito da laparoscopia e do metotrexate, dependendo do local que você está trabalhando. E se tiver uma ectópica rota, depende se a paciente tiver com as condições hemodinâmicas mantidas ou não. Se ela tiver sem condição hemodinâmica, eu devo ir para uma laparotomia, e se ela tiver com as condições hemodinâmicas mantidas, é lógico que a laparoscopia será melhor, tá? E depois não esquecer de ver a ultrassom e orientar a paciente quanto à próxima gestação. Em relação à mole datiforme, então, vocês lembram que eu falei que era aborto 15%, gravidez ectópica 1%, aqui é mais ou menos 1 para 1.000. É lógico que aqui na escola a nossa incidência de mole é maior, nos centros de referência é maior, porque acaba sendo muito importante que essas pacientes sejam atendidas em locais onde elas vão ter um acompanhamento adequado. Bom, também fiz um casinho para mostrar o que não pode fazer em relação ao atendimento da mola. Então, uma paciente vai no pronto-socorro, tem um discreto sangramento e cólica, com atraso menstrual de 3 semanas, faz um beta-HCG, dá positivo. Faz um ultrassom, tem um material heterogêneo em pequena quantidade, e com isso se fala para a paciente que é um aborto e que a conduta deve ser expectante. A paciente retorna dizendo que saiu material amorfo,
mas ficou com sangramento discreto, aí falam que é normal. Aí passa um tempo, né? Ela volta para um segundo atendimento, 30 dias depois, né? E aí ela fala que está sangrando ainda. No exame, eles veem que está sangrando pouco, que o colo é fechado, e aí dizem, é assim mesmo, pode ficar sangrando 40, 50 dias. 60 dias depois, ela volta com sangramento discreto e pergunta se é assim mesmo, quer dizer, já tinha quase 100 dias de sangramento, e era mola, porque ninguém se atentou ao fato de que não existia anátomo patológico do material de aborto e que, no caso, se ela mantém sangramento, obrigatoriamente tem-se que pesquisar se é ou não mola hidatiforme. Então, a mola é uma degeneração do trofoblasto de uma causa genética. A gente tem a mola completa e parcial, e a grande importância é que eles podem malignizar uma doença obstétrica, mas que pode malignizar na mola completa em 20% das vezes e na mola parcial em 5% das vezes. A mola completa, né, geralmente é uma perda do material cromossômico paterno e a entrada de um espermatozoide que se divide ou de 2 espermatozoides. E na mola parcial é um triploide, porque tem material materno, mais 2 espermatozoides, e esses são os fatores cromossômicos que a gente tem na mola. O quadro clínico da mola hidatiforme é um sangramento, que geralmente é pequeno, mas a pessoa tem muito sintoma, né? Ela tem um HCG alto e por isso ela vomita muito, ela tem um quadro clínico exuberante em relação àqueles sinais sistêmicos da gravidez. E o útero ele pode ser igual, menor ou maior, e demora para ter uma eliminação do material. E hoje a gente tem que fazer o diagnóstico antes de que haja essa progressão do quadro até uma eliminação do material. E a gente tem que lembrar que hoje o diagnóstico da mola ele é mais precoce e ele se confunde muito com o abortamento. E lembrar que nisso o abortamento tem um HCG baixo, né? Mesmo que ele ainda seja positivo, os sinais da gravidez são menores. Já na mola, o HCG é alto e a pessoa tem muita sintomatologia, e se a gente precisar fazer um quantitativo, vai ver que tem um valor bem mais alto de ultrassom, de HCG, e no ultrassom, às vezes, não tem aquele aspecto ainda de encaixo de uva, típico da mola, mas tem um material heterogêneo que pode se confundir com abortamento. O tratamento da mola é esvaziamento da mola, né? Aspiração ou elétrico ou manual, mas fundamentalmente tem que ter o controle pós-molar. Não pode fazer diagnóstico ou deixar de fazer o diagnóstico, porque se for mola e ela não fosse ter uma conduta, uma evolução benigna, ela evolui para malignidade e ninguém percebe e já chega com um quadro bem mais grave. Então, o nosso fluxograma aqui é: o paciente tem um sangramento genital, faz um teste de gravidez, é negativo, bom, não é nada obstétrico, tá? Se ele deu positivo e tem o sangramento, precisa fazer ultrassom. É uma gravidez tópica, né? Se for uma gravidez que é um abortamento evitável, vai para um acompanhamento, vai para um pré-natal normal. Mas se tiver dentro do útero um aspecto heterogêneo, é aborto ou é mola. Se a cavidade uterina estiver vazia, eu tenho que fazer um beta-HCG quantitativo. Se for mais do que 2.000 e eu não tenho saco gestacional, uma ectópica. Se for menos que 2.000, pode ser uma gravidez muito inicial. Então, eu devo repetir o beta-HCG depois de 48 horas. Se for abaixo de 2.000, o que vai acontecer é que é um abortamento e eu vou seguir essa paciente até o HCG ficar indetectável. Se tiver acima de 2.000, eu vou repetir o ultrassom. Se a cavidade uterina estiver vazia, eu vou dizer que é uma ectópica, eu tenho que achar essa gravidez, tá? Bom,
Quando eu vou atender uma paciente com sangramento inicial, eu tenho que escutar, eu tenho que acolher, não tenho que julgar a paciente, não tenho que achar que é aborto provocado, não é obrigação da equipe de saúde fazer isso, tá? Eu tenho que diagnosticar corretamente o quadro, eu tenho que informar a paciente e a sua família sobre qual é o diagnóstico, orientar, tratar e acompanhar, né? A falha assistencial que a gente vê em síndrome hemorrágica da primeira metade, ela determina uma peregrinação que muitas vezes é, assim, é humilhante, é grave, né? Então, vem, espera 15 dias, aí vem, espera mais 15 dias. Gente, é assim, tem que fazer diagnóstico e tem que resolver o caso, né? A conduta expectante, se eu penso que é um abortamento, não pode demorar mais do que 15, 30 dias e tem que ser com a anuência da paciente. Tem paciente que prefere ter conduta expectante, tem paciente que fala, não, eu quero resolver e acabou. E isso é uma conversa que a gente tem que ter com o casal, né? Ou com a paciente. Eu tenho que acompanhar se for uma conduta expectante, eu tenho que ver se o sangramento realmente parou. Se ele não para, eu tenho que pensar que pode ser uma mola, e tenho que orientar sobre o retorno à menstruação. Então, por conta disso, a gente tem aqui na Escola Paulista de Medicina um acompanhamento do AGE, que é da gravidez inicial, né, o ambulatório de gravidez, de assistência à gravidez inicial, que visa isso, um acompanhamento longitudinal das pacientes que têm um sangramento do primeiro trimestre, visando um diagnóstico correto, um acolhimento necessário para essas pessoas que estão perdendo aquela gravidez, algumas vezes até um acompanhamento de psicóloga ou de o que for necessário, se ela ficar com apresentar algum quadro de depressão, e um segmento adequado para não deixar complicar, né, aquilo que poderia ser tratado melhor. Então, nas mensagens finais, sempre ver o tipo sanguíneo quando tem sangramento na primeira metade, não deixar a paciente se sensibilizar e complicar gravidez futuras, né? Toda vez que eu tiver um abortamento, ou eu tenho que ver o anátomo patológico, ou eu tenho que mandar voltar e fazer um HCG e ter certeza que não é mola, tá? Na gravidez ectópica, eu tenho que pensar que, como a causa da gravidez ectópica é uma doença inflamatória pélvica na maioria das vezes, a doença inflamatória pélvica, ela dá nas duas trompas. Então, se ela teve uma perda numa trompa, quando ela engravida, ela tem o risco de ser ectópica na outra. Então, eu tenho que orientar que ela tem que vir precocemente no pré-natal, e eu tenho que fazer uma ultrassom e ter certeza onde está a gravidez, porque se ela tiver uma ectópica, eu tenho que ter uma intervenção mais precoce. E, se tiver mola, eu tenho que fazer o diagnóstico e tenho que fazer o acompanhamento, explicando para o casal o que é a mola e como a gente deve seguir com o beta-HCG por 6 meses, ou até que a gonadotrofina fique negativa. Só dessa forma é que a gente pode evitar, né, as complicações das síndromes hemorrágicas da primeira metade do primeiro trimestre. Obrigada. Obrigada, professora. Temos uma pergunta aqui. Júlia Canelas. É muito comum a orientação de repouso no aborto evitável. Há recomendação? Júlia, não tem, tá? Eu sou uma pessoa que sempre, quando fala em repouso, eu me arrepio, né? Porque, assim, tem todas as evidências científicas que o repouso não adianta nada, absolutamente nada, que a evolução de pacientes que fazem repouso e não fazem é exatamente igual. Se a gravidez estiver aqui para frente, ela vai, se não estiver aqui para frente, porque também não tem nada para fazer, né? O pior é que, às vezes, mandam fazer repouso absoluto, e a gente deve lembrar
que na gravidez a gente tem um momento mais trombofílico, né? Por causa das mudanças. Então, aumenta o risco de trombose, embolia, hemorroida, e não, assim, tem um custo emocional, social, econômico imenso e não ajuda nada. Agora, né? Tudo que se construiu até hoje, né, até os filmes americanos, né, põe a paciente na cama, né? Toda grávida vai para a cama. Então, às vezes você fala assim, olha, não precisa fazer repouso absoluto, diminui as suas atividades, bom, um pouco, mas realmente assim, não precisa fazer repouso, não adianta nada. Júlia, quer abrir o Obrigada, microfone? professora. Eu já tinha lido sobre isso e via que realmente a gente tem essa máxima, né? Que o aborto que vai acontecer não há nada que a gente faça que o impeça. Mas é que, de fato, o que a gente mais vê na prática é a recomendação de repouso e também o uso de progestágenos. E aí, ir contra essa corrente é muito difícil, porque sempre vem aquela ideia de que intervir é melhor do que não fazer nada, né? Então, Você tem, muito bom. Júlia, você tem toda a razão, eu vou lembrar sempre que eu atendi uma senhora que era esposa de um colega médico, né? E aí ela teve um pequeno sangramento, me telefonou, eu solicitei o ultrassom, tinha um hematoma subcoriônico, que é uma coisa que se resolve espontaneamente, na maioria imensa dos casos. Aí eu falei para ela, não precisa fazer nada, expliquei o que era, papapi, papapá. Aí passou meia hora, ela me ligou, falou, eu entrei aqui no Google que diz que precisa usar progesterona. Falei, olha, tem vários trabalhos mostrando que usar progesterona nessa situação não melhora o prognóstico, papapi, papapá. Passou 10 minutos, ela me ligou e falou, mas faz mal se eu usar progesterona? Falei, não, não faz mal, mas também não faz bem, incomoda, pode acontecer isso, aquilo. Passou 10 minutos, o marido dela me ligou e falou, ela está aqui chorando, tem problema se ela usar a progesterona? Eu falei, não, até acho que ela deve usar mesmo, né? Então, assim, na verdade, isso graças à mídia, mas é nossa obrigação falar, ó, não vai adiantar, tal, né? Porque tem um Perfeito, custo, era isso a que eu gente... precisava ouvir. Tem um custo, a progesterona tinha que estar no SUS para a gente poder medir colo, tirar a história de quem teve parto prematuro e usar a progesterona para diminuir prematuridade, embora tenha alguns trabalhos colocando isso em dúvida, mas até o momento é isso que a gente tem. Agora, para abortamento, eventualmente, se você usar antes da gravidez, em quem tem abortamento de repetição. Obrigada. E essa questão do repouso também, eu trabalho na atenção primária, eu sou médica de família, e às vezes as pacientes vêm com essa orientação do repouso absoluto sem ter recebido o atestado do médico do plantão. E aí elas vêm com essa demanda de um atestado que não tem indicação. Então, isso vira um problema mesmo, né, com a paciente, porque não tem indicação da gente fazer o atestado, porque ela pode continuar trabalhando. Então, é bom corroborar aí, como a senhora falou. O Brasil não é um país que a gente consiga ser muito sério, né, Júlia? Então, assim, eu partilho de você desse sofrimento, porque eu também passo por isso. A doutora Sue colocou que é caro. E a Maria Luísa pergunta, na atenção básica, principalmente na estratégia da saúde da família, qual seria a melhor conduta imediata? Orientar sempre encaminhamento à grade de referência? Olha, sangrou, assim, sangramento em gravidez não é normal, ponto. Tá? Pode acontecer e evoluir uma gravidez normal, ok, mas tem que ter diagnóstico. Então, se a paciente tiver sangramento, a Adriana precisa acompanhar, fazer ultrassom e fazer beta-HCG, não tem jeito. Lembrar que isso é uma pequena parcela da população, mas tem que fazer diagnóstico. Pessoal, podem abrir os microfones e trazerem suas perguntas, trocar experiência. E aí acho que está o matriciamento, né? Quando, assim, esse ambulatório age, quem faz lá na escola é a Sue, que é a
coordenadora do ambulatório, né? E a gente, quando a gente conversou sobre esse ambulatório, quer dizer, eu acho que as necessidades, as aberturas de ambulatório dependem muito das vivências que a gente tem. Por exemplo, a gente teve um caso aqui na escola que foi extremamente triste, de uma paciente com uma obesidade mórbida, e que resultou numa morte materna. A gente ficou tão chocado aqui que eu abri o ambulatório de obesidade e gravidez, né? Eu falei, não vai acontecer isso outra vez no meu serviço, no nosso serviço. E a mesma coisa aconteceu com essas histórias de pacientes que ficam meses sendo seguidas, as coisas se complicando e ninguém resolvendo nada, e por isso que foi criado o AGE, né? Então, assim, a gente fica à disposição, se quiser discutir algum caso, tal, mas tem que encarar que realmente sangrou, tem que fazer um diagnóstico correto e um tratamento correto. Obrigada, professora. Eu não tenho pergunta no chat, eles estão perguntando se a Hélia Mariano de Angatuba está perguntando se a senhora pode compartilhar o fluxograma apresentado na aula. Claro, a aula, o conhecimento, eu sempre acho que assim, o conhecimento é para todos, né? Então, essa aula pode ser, sim, eu posso passar, né? Não sei para quem, né? E vocês podem pegar, com A senhora passa certeza. para mim e eu mando através da lista de presença, professora. Ok. Pessoal, podem aproveitar os minutos que nós ainda temos e participar da aula, podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Suei, quer falar alguma coisa que eu possa ter esquecido? Não, Rose, parabéns pela aula. E aí, uma das coisas também que às vezes a gente vê de forma assim aleatória é o uso de anticoagulante em mulheres que tiveram duas mais perdas gestacionais. E isso também onera o sistema, porque às vezes a pessoa vai lá trocar receita na farmácia de alto custo. Então, eu sei que não é um pouquinho fugindo, mas já que a gente tem esse tempo, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Isso assim, eu sou chefe do grupo de perda gestacional de repetição aqui na escola, né? E por conta disso, eu acabo recebendo bastante paciente aqui no consultório. E essa história de dar enoxaparina, né? Heparina de baixo peso molecular, para paciente que tem aborto, não tem fundamento, a não ser quando a paciente tem síndrome de anticorpo antifosfolípide, que é 4, 5% dos casais que têm aborto de repetição. Então, assim, paciente que tem aborto e eu não definir a causa, não adianta dar enoxaparina, tá? Paciente trombofilia hereditária caiu por terra, não é causa de aborto de repetição. E o pior, a enoxaparina não é isenta de complicações. Eu sempre repito uma coisa que eu vi a Rosana da USP falar num congresso, que é assim, todos os médicos têm medo de receitar insulina, né? Ficam lá regateando a insulina. Mas enoxaparina ninguém tem medo. Só que com enoxaparina você pode ter complicações gravíssimas. Quando você receita enoxaparina, você tem que recitar um mantra para aquela pessoa que vai usar heparina, porque ela tem que usar o sapato com base adequada para não torcer o pé, ela tem que chegar, e você tem que dar uma carta para no ônibus ou no metrô, ela sentar e não ficar em pé, porque se ela cair, ela vai fazer hematoma, se ela tiver um trauma craniano, ela pode ter uma hemorragia intracraniana e complicar a vida dela para sempre, por um medicamento que não tinha a menor razão de ser. Então, assim, a trombofilia hereditária e o uso da heparina em aborto de repetição caíram por terra. Assim, eu dei aula há uns 15 anos atrás, em que todos os trabalhos achavam que quem tinha trombofilia hereditária tinha um risco maior de aborto, e aí a gente ficava investigando trombofilia hereditária, e em quem a gente achava, a gente tratava com heparina, e isso caiu. Isso não tem evidência científica, não ajuda, não é para fazer.
Obrigada, Rose. Pessoal, mais alguém? Por favor, assinem a lista de presença. A aula da professora será encaminhada através do e-mail que vocês deixarem na lista. Quem eventualmente não conseguir, nome completo e e-mail revisado, tá bom? Para que eu possa encaminhar a partir de amanhã. Mas ninguém tem perguntas? Professora, ninguém tem mais perguntas, estão dando parabéns para a senhora no chat, considerando que nós estamos chegando no teto da aula, eu vou agradecer à professora Rosiane Mata, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Estado da Saúde, passar as considerações finais para a professora. Bom, gente, foi muito gostoso, né? Gostoso estar aqui com vocês, né? Gostoso mostrar o serviço que a gente faz aqui na escola, que a gente tenta sempre discutir, estudar, fazer o melhor possível, né? E mostrar isso para vocês. Então, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, espero que vocês tenham um dia muito gostoso. Eu vou passar minha aula e a Adriana compartilha, então, com vocês, tá? E a gente fica à disposição, todos nós da Escola Paulista, se precisarem da gente, estamos aqui, a gente pode tentar ajudar quando possível. Muito obrigada, professora. Lembrando a vocês que semana que vem estaremos com a doutora Suei e doutor Conrado Coutinho, falando de acretismo placentário. Vocês vão receber logo mais o link. Então, semana que vem, Escola Paulista de Medicina, Unifesp, com a gente novamente. Uma ótima semana a todos. Muito obrigada, professora. Obrigada a você, um abraço. Beijos. Beijos, professora Suei.